Salve galera! Todo mundo aqui conhece ou pelo menos já ouviu falar do Cristo Redentor. Essa estátua foi colocada no topo do Morro do Corcovado com altura aproximada de um prédio de 13 andares, com grande parte da estrutura sendo construída no Brasil e as peças do rosto e das mãos moldadas em Paris. O que talvez você não saiba é que a ideia inicial era fazer no lugar do Cristo uma estátua da princesa Isabel, aquela mesmo que assinou a Lei Áurea e era filha de Dom Pedro II. Meu nome é Dalton, sou professor e historiador e hoje eu tenho essa história para contar. Pessoal, como sempre, vamos direto ao ponto. Para entendermos o porquê a figura da princesa Isabel quase virou uma estátua onde hoje está o Cristo Redentor, precisamos falar da abolição da escravidão. Essa abolição aconteceu em 1888, com a Lei Áurea, e foi assinada pela própria princesa Isabel, que naquele momento estava como regente, já que Dom Pedro II estava fora do país. Antes de assinar essa lei, ela já tinha assinado uma outra lei importante, a do ventre livre em 1871. Aqui é importante entender que existia uma pressão muito grande, tanto interna quanto externa, para a abolição. No âmbito externo, a Inglaterra era uma grande crítica da escravidão no Brasil, já que ela estava em plena revolução industrial e, obviamente, queria mercados consumidores para os seus produtos. Escravizados não tinham, em sua maioria, poder de compra. Logo, a pressão era para acabar com esse sistema. Internamente, temos um forte movimento abolicionista. Nomes como José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama figuravam como fortes opositores que agitavam uma parcela já considerável da população das cidades contra a escravidão. O governo então estava com a faca no pescoço. Não fazer nada com relação à escravidão poderia gerar uma guerra civil, como nos Estados Unidos, ou revolta de grande proporção, como foi no Haiti. Mas abolir a escravidão poderia significar um rompimento com os senhores de escravos, uma elite que apoiava o império e queria, se a abolição ocorresse, reparação indenizatória por perder a mão de obra onde tinha um grande capital aplicado. Indenização essa que o governo não queria pagar. Com um fortalecimento cada vez maior do movimento abolicionista, fugas constantes de escravos, várias províncias decretando o fim da escravidão, sem o controle do Estado Imperial e o abolicionismo virando uma das grandes causas que forjava o sentimento nacional, o governo precisou se antecipar. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, depois de uma intensa batalha política que visava, entre outras coisas, capitalizar politicamente o abolicionismo como um de seus feitos. E pelo menos no começo deu certo. Várias festividades de ex-escravos, libertos e livres tomaram as principais cidades e a princesa Isabel foi aclamada por vários desses grupos como a grande redentora da escravidão. A forma como a abolição se deu contribuiu muito para isso, já que ela foi estabelecida como um presente do governo e não como realmente foi uma conquista dos vários movimentos que já pediam o fim da escravidão. E é nesse contexto que se fortalece a ideia de criar uma estátua no Corcovado em homenagem à princesa Isabel. Essa ideia de um monumento no alto do Corcovado, inclusive, era apoiado pela própria princesa, mas alguns grupos foram além e começaram a defender que ela deveria ser a grande homenageada. Esse desejo de homenagear a princesa Isabel vinha desde a assinatura da Lei do Ventre Livre e sempre era prontamente negado por ela. Segundo o Conde Deu, que era esposo de Isabel, em uma carta enviada em 1872 para o Visconde de Rio Branco, que na época era presidente do Conselho de Ministros, ele relata que a esposa tomou conhecimento de que a Câmara Municipal da Corte desejava erguer estátua em memória da regência da augusta princesa imperial, mas que ela recusava veementemente a homenagem, solicitando que fundos eventualmente angariados fossem empregados na instrução pública. Segundo a historiadora Mari Del Priore, essa ideia de valorizar a princesa foi liderada também pelo IHGB, principalmente
em decorrência do envolvimento de Isabel na promulgação de leis para a extinção da escravidão. O objetivo era valorizar a princesa para afirmar o projeto de um possível terceiro reinado. Sugeriu-se então que uma estátua fosse levantada de Isabel, a Redentora. A princesa afirmava que não era redentora de coisa alguma e que somente o Sagrado Coração de Jesus era redentor da humanidade. Ela era muito católica e nesse contexto vai se desenhando a substituição de uma estátua sua por uma estátua de Cristo. Quem vai acabar endossando bastante esse projeto é o padre francês Pierre-Marie Bosse, que desembarcou no Rio anos antes, em 1859, para atuar na igreja e colégio da Imaculada Conceição. Ele passou a contar que havia tido um sonho em que o famoso morro era transformado em um altar para Jesus Cristo. Nessa época, o pico do Morro do Corcovado era um mirante da cidade do Rio, e muitos estudos históricos associam a princesa Isabel como apoiadora dessa ideia do padre Pierre. Em alguns momentos, registros mostram que o próprio padre também cogitava homenagear a princesa. Mas essa possibilidade vai se tornar mais difícil com a proclamação da República, que além de quebrar a ligação do Estado com a Igreja, já que na República o Estado se tornou laico, vai acabar decretando a saída da família real do Brasil e o afastamento de qualquer projeto que lembre o Império. Tem inclusive um vídeo aqui sobre o tema no canal, bem interessante inclusive, eu vou deixar na descrição para quem quiser conferir. Mas não ache que a ideia morreu. No início do século XX, com a República já em andamento, um grupo de mulheres católicas decide retomar o plano do monumento. Elas enviaram uma carta em novembro de 1908 à princesa, que já estava exilada na França. Nela era informado a formação do grupo denominado Comissão Executiva Isabel a Redentora, para que fossem captados fundos para a criação de um monumento em homenagem a Cristo Redentor. E olha só o detalhe, uma estátua de Isabel estaria presente aos pés do principal homenageado. Novamente, evocando aquela imagem da abolição, a carta dizia que o povo brasileiro não era um povo ingrato, e o objetivo era imortalizar a princesa aos pés de Cristo, o Redentor. Isabel respondeu à carta com um telegrama, aprovando a ideia e o fato de ter sido aclamada como presidente de honra do grupo das senhoras católicas. Mas mesmo com o aval da princesa, a ideia não seguiu adiante e só foi retomada no começo da década de 1920, com o início das obras do Cristo em 1921, coincidentemente, mesmo ano da morte da princesa Isabel. Ainda atrelada à Igreja Católica, um grupo chamado de Círculo Católico retomou então o projeto e o objetivo era construir a estátua em celebração do primeiro centenário da independência, que seria no ano seguinte. Foi eleito então o projeto do engenheiro carioca Heitor da Silva Costa, que foi esse aqui. Galera, percebam que ele não tem nada a ver com a imagem do Cristo atual. Era um Jesus sobre um pedestal, segurando uma grande cruz com a mão esquerda e um globo com a mão direita. Quando a imagem foi publicada nos jornais, ela não foi bem compreendida pelos cariocas, que passaram a enxergar no planeta Terra, carregado por Cristo, uma bola de futebol, como se o monumento homenageasse o esporte. É daí que o apelido para o projeto se tornou o Cristo da Bola. Nos anos seguintes, com várias críticas ao projeto, Silvia Costa alterou o desenho para o que temos hoje. E a inauguração da estátua só aconteceu em 1931, com uma colaboração com engenheiros e escultores franceses, mas sem nada da presença da princesa Isabel. Espero que tenham gostado do vídeo. Agora eu quero saber de vocês qual projeto seria melhor: uma estátua da princesa, o Cristo da Bola ou o monumento atual? Deixe aí nos comentários. Eu acho que o Cristo da Bola tem o seu charme, hein? Se não é inscrito, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!